O tempo está passando mais rápido do que você imagina. Você pisca e meses se foram. Pisca de novo e anos desapareceram. Na Bíblia, houve uma geração que viveu exatamente assim. Saiu da escravidão, mas nunca entrou na promessa. Não porque Deus falhou, mas porque eles não mudaram a mentalidade, os hábitos e as decisões diárias. O deserto não era o destino final, era só o caminho. Mas para muitos, virou morada. E talvez a pergunta mais importante hoje não seja onde você quer chegar, mas por que você ainda está parado no mesmo lugar, mesmo caminhando tanto. O problema não é estar no deserto. O problema é quando você começa a viver como se ele fosse o destino final. Na Bíblia, o deserto nunca foi apresentado como um lugar definitivo. Ele sempre foi um intervalo, um espaço entre o que ficou para trás e o que ainda não foi alcançado. Um território de transição, de ajuste interno, de amadurecimento. Mas existe um momento silencioso em que o deserto muda de função. Ele deixa de ser caminho e passa a ser morada. E isso acontece quando o tempo começa a passar sem transformação. No início, tudo parecia diferente. O povo tinha acabado de sair do Egito. Havia alívio, esperança, sensação de recomeço. Não eram mais escravos. As correntes tinham ficado para trás. Mas à medida que os dias foram passando, algo começou a se instalar. A rotina do deserto. As mesmas paisagens. Os mesmos problemas. As mesmas reclamações. A novidade da liberdade foi sendo engolida pelo cansaço do processo. E é exatamente aqui que muita gente se reconhece. Talvez você também tenha começado um ciclo com boas intenções. Um ano com promessas sinceras. Um período em que você realmente acreditou que agora seria diferente. Mas, com o passar do tempo, o entusiasmo inicial foi diminuindo. As decisões difíceis foram sendo adiadas. A disciplina foi ficando opcional. E aquilo que deveria ser temporário virou padrão. O deserto não prende ninguém fisicamente. Ele prende emocionalmente. Na história bíblica, o povo não reclamava apenas da falta de água ou da comida simples. Eles começaram a sentir saudade do Egito. Do lugar que os feriu, do lugar que os explorou, mas que, de alguma forma, era previsível, conhecido, seguro aos olhos humanos. Porque o Egito tinha dor, mas não exigia mudança. O deserto exigia transformação. E transformação cansa. O deserto confronta hábitos, desmonta desculpas e expõe aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Ele revela se você realmente quer atravessar ou se só queria sair da dor inicial. Revela se você quer um novo lugar ou apenas um alívio momentâneo. É por isso que o deserto é tão perigoso quando não é compreendido. Ele começa como processo, mas se você não cresce por dentro, ele se transforma em ciclo. E ciclos dão a falsa sensação de movimento. Você acorda, anda, resolve coisas, vive ocupado. Mas, no fundo, permanece no mesmo ponto emocional, espiritual e até mental. Existe uma diferença enorme entre processo e repetição. O processo tem direção. A repetição só gira. O processo exige escolhas novas. A repetição preserva velhos hábitos. Talvez você não esteja longe da promessa. Talvez esteja apenas mantendo atitudes que não combinam mais com o lugar para onde você diz que quer ir. Na Bíblia, aquele povo não morreu no deserto porque Deus falhou. Eles morreram ali porque não permitiram que o deserto os transformasse. Preferiram reclamar a refletir. Preferiram comparar a amadurecer, preferiram sobreviver a se tornar alguém diferente. E isso não acontece de forma brusca. Acontece aos poucos. Quando você começa a aceitar dias iguais. Quando começa a justificar pequenas concessões. Quando chama de fase aquilo que já virou padrão. O deserto começa a moldar o coração. E o coração molda o destino. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse ponto. Não em pecado escandaloso, não em grandes erros visíveis, mas em uma espécie de estagnação silenciosa, onde nada explode, mas nada muda. Onde a vida segue, mas a sensação é de que algo ficou parado no meio do caminho. E a pergunta que precisa ser feita, antes que mais um ano passe, não é se Deus tem algo melhor para você. A Bíblia já deixa isso claro. A pergunta é outra, mais profunda e mais honesta. O que em você ainda é o mesmo desde o início desse deserto? Porque atravessar
não depende apenas de promessa. Depende de quem você se torna enquanto caminha. Se nada mudar por dentro, o tempo continuará passando. E passar no deserto não significa atravessar o deserto. Então, deixa eu te perguntar com calma e verdade. O seu cansaço vem do processo, ou de viver ciclos que já deveriam ter terminado? O deserto tem uma função que muita gente ignora. Ele revela quem está no controle quando as distrações acabam. Não apenas de onde você veio, mas o que governa suas decisões por dentro. Na história bíblica, depois que o povo saiu do Egito, algo ficou evidente com o passar do tempo. Eles tinham sido libertos externamente, mas internamente ainda pensavam como escravos. O corpo caminhava em direção à promessa, mas a mente insistia em voltar ao passado. E isso explicava por que qualquer dificuldade era suficiente para gerar murmuração, comparação e desejo de retroceder. Não era falta de direção. Não era ausência de Deus. Era resistência à transformação. O Egito representava dor, mas oferecia previsibilidade. O deserto oferecia liberdade, mas exigia confiança diária. E confiar todos os dias cansa mais do que obedecer uma vez só. É por isso que o deserto revela tanto. Ele tira os excessos, reduz as opções e expõe o coração. Na Bíblia, Deus sustentava o povo com o maná. Não era estoque para o mês, nem para a semana. Era provisão diária. Cada manhã exigia um novo passo de confiança. Quem tentava acumular, perdia. Quem desprezava o pouco, passava necessidade. O maná não era só alimento. Era um ensinamento silencioso sobre constância, disciplina e dependência. Isso conversa diretamente com a nossa vida hoje. Muita gente diz querer mudança, mas não percebe que mudar exige reorganizar hábitos, cortar distrações e enfrentar o vazio que sobra quando antigos vícios são retirados. O deserto cria silêncio. E no silêncio, não dá para se esconder atrás de rotinas automáticas, entretenimento constante ou justificativas bem ensaiadas. É nesse ponto que a luta se torna interna. Porque quando o barulho diminui, aparecem as perguntas que foram adiadas. Aparecem os medos, as inseguranças, os padrões repetidos. O deserto não cria esses conflitos. Ele apenas os revela. E o que você faz com isso determina se você atravessa ou se estaciona. Existe uma verdade simples, mas desconfortável. Mudança não acontece em grandes decisões emocionais, mas em pequenas escolhas repetidas quando ninguém está vendo. Isso não é apenas um princípio espiritual. A própria ciência comportamental mostra que o cérebro se molda por repetição, não por intenção. É a constância que cria novos caminhos internos. Eu precisei aprender isso na prática. Houve um tempo em que eu confundia fé com espera passiva. Achava que desejar já era suficiente. Orava, pedia, planejava, mas mantinha hábitos que sabotavam aquilo que eu dizia querer. Foi só quando alinhei o que eu queria com o que eu fazia todos os dias que a mudança começou a acontecer. Quando aceitei desconfortos. Quando parei de negociar com práticas que me mantinham no mesmo lugar. O deserto não rouba nada de você. Ele apenas remove os atalhos. E quando os atalhos somem, fica claro se o que te move é propósito ou comodidade. Fica claro se você quer atravessar ou apenas aliviar a dor atual. Porque atravessar exige constância. Alívio exige apenas fuga. Talvez hoje você não esteja enfrentando falta de oportunidades. Talvez esteja enfrentando resistência interna à disciplina que essas oportunidades exigem. Na Bíblia, muitos viam o maná como pouco. Queriam algo mais saboroso, mais confortável, mais parecido com o passado. Mas desprezar o maná era desprezar o processo. E desprezar o processo sempre cobra um preço mais à frente. O deserto não exige perfeição. Ele exige honestidade. Honestidade para reconhecer hábitos que não combinam mais com quem você diz querer se tornar. Honestidade para admitir que algumas mudanças não acontecem porque você ainda não decidiu sustentá-las. Honestidade para aceitar que fé não substitui ação. Ela a impulsiona. Talvez a pergunta mais importante hoje não seja onde você quer chegar, mas se você está disposto a se tornar o tipo de pessoa que consegue sustentar esse lugar quando chegar.
Porque existe algo que a Bíblia deixa muito claro, ainda que a gente evite encarar. Deus não muda ambientes para depois mudar pessoas. Ele muda pessoas para então mudar ambientes. E o deserto é o lugar onde isso começa. Então, deixa eu te perguntar, com sinceridade. Se todas as distrações fossem removidas hoje, o que sobraria governando as suas decisões? Existe um ponto específico no deserto em que a caminhada se torna mais perigosa. Não é quando falta água, não é quando o caminho parece longo demais. É quando o cansaço começa a parecer um argumento válido para desistir. Na história bíblica, aquele povo já tinha caminhado o suficiente para saber que Deus era fiel. Eles tinham visto o mar se abrir, tinham sido sustentados diariamente, tinham sinais claros de direção. Mesmo assim, algo começou a mudar por dentro. Aos poucos, a fé foi sendo substituída por comparação. A confiança foi sendo trocada por reclamação. E o coração começou a negociar aquilo que antes era convicção. Eles não abandonaram Deus de uma vez. Eles apenas começaram a ceder aos poucos. É assim que a maioria das pessoas se perde. Quase ninguém decide desistir de forma explícita. A desistência real acontece em pequenas concessões diárias, quando você volta a hábitos que já tinha decidido abandonar. Quando chama de descanso aquilo que no fundo é fuga. Quando começa a dizer só hoje, só dessa vez, só até as coisas melhorarem. O problema é que o deserto não é enganado por justificativas. Ele revela o que você faz quando ninguém está te observando. Na Bíblia, aquele povo começou a romantizar o passado. Falavam do Egito como se fosse melhor do que realmente foi. Esqueceram a escravidão, os abusos, a dor. Lembravam apenas da comida, da rotina, da previsibilidade. Isso não era memória. Era resistência ao processo. Porque o passado conhecido, mesmo sendo ruim, parece mais confortável do que um futuro que exige mudança. E aqui entra um confronto necessário, mas sem acusação. Talvez você também esteja vivendo algo parecido. Não porque queira, mas porque cansa sustentar decisões difíceis por muito tempo. Cansa acordar todos os dias e escolher o que é certo quando ninguém está aplaudindo. Cansa abrir mão de atalhos. Cansa dizer não enquanto outros parecem avançar mais rápido. Mas existe uma verdade silenciosa que quase ninguém fala. Quem aprende a perseverar quando ninguém vê, atravessa lugares que muitos só enxergam de longe. Na história bíblica, aquela geração chegou perto, muito perto. Eles ouviram promessas, viram sinais, sentiram o gostinho do que poderia ser. Mas perto não entra. Perto não transforma. Perto não muda destino. A terra prometida não exigia apenas caminhada. Exigia maturidade. E maturidade não nasce de empolgação. Ela nasce de constância. O maior erro daquela geração não foi duvidar uma vez, foi persistir na dúvida. Foi alimentar pensamentos que minavam a confiança. Foi tolerar murmuração como se fosse normal. Foi permitir que o cansaço governasse as decisões. Talvez o seu maior inimigo hoje não seja um grande pecado visível, nem uma crise escancarada. Talvez seja algo mais sutil. A tolerância com pequenas concessões que vão te afastando do caminho sem fazer barulho. O deserto é traiçoeiro exatamente por isso. Ele não grita. Ele desgasta. Ele não empurra para trás de uma vez. Ele permite que você fique parado enquanto acredita que ainda está avançando. E quando você percebe, o tempo passou. Anos se foram. Promessas continuam existindo, mas a energia para persegui-las diminuiu. Esse é o ponto em que muitos desistem sem perceber que desistiram. Eles continuam indo à igreja, continuam trabalhando, continuam vivendo. Mas, por dentro, algo se desligou. A expectativa de mudança real, a disposição de pagar o preço, a coragem de sustentar decisões que não trazem prazer imediato. E aqui é importante dizer algo com clareza. Isso não te torna fraco, te torna humano. Todos enfrentam esse momento. A diferença está em quem percebe a tempo e quem chama isso de normal. Na Bíblia, os que atravessaram foram os que aprenderam a silenciar a murmuração interna e fortalecer a obediência diária. Não eram os mais empolgados. Eram os mais constantes. Eles entenderam que atravessar o deserto não exige pressa, mas exige fidelidade às pequenas decisões. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto crítico.
onde ninguém vê nada errado, onde tudo parece funcionando. Mas você sabe, lá no fundo, que começou a negociar aquilo que um dia foi convicção. E antes que isso vire um ciclo longo demais, existe uma pergunta que precisa ser feita com honestidade. O que você tem tolerado hoje que está enfraquecendo silenciosamente a sua caminhada? Porque atravessar o deserto não é sobre não cansar. É sobre não permitir que o cansaço decida por você. No próximo capítulo, a gente fala sobre como transformar o deserto em escola, sem romantizar dor, sem espiritualizar acomodação e sem promessas vazias. O deserto só se torna uma prisão quando você para de aprender com ele. Enquanto há aprendizado, ainda há caminho. Na história bíblica, o deserto nunca foi um erro de rota. Ele foi uma escola. Um ambiente onde Deus formava um povo antes de colocá-lo em um novo lugar. O problema é que nem todos estavam dispostos a aprender. Alguns queriam apenas sair dali o mais rápido possível. Outros entenderam que atravessar exigia mais do que passos. Exigia mudança interna. É aqui que o deserto começa a separar quem apenas reclama de quem amadurece. Deus não estava tentando atrasar ninguém. Ele estava preparando pessoas capazes de sustentar aquilo que viria depois. Por isso, nada era aleatório. O maná ensinava constância. A nuvem ensinava direção. As paradas ensinavam descanso no tempo certo. Até os silêncios tinham função. O deserto não era confortável, mas era intencional. E essa lógica continua válida hoje. Muita gente trata fases difíceis como punição, quando, na verdade, são convites ao ajuste. Ajuste de prioridades, de hábitos, de mentalidade. O problema não é passar pelo deserto. O problema é atravessá-lo sem aprender nada e sair igual a como entrou. Transformar o deserto em escola exige decisões simples, mas profundas. A primeira é organizar o tempo com consciência. Não no sentido de fazer mais coisas, mas de decidir melhor. O tempo não muda quando você promete mais. Ele muda quando você escolhe onde coloca atenção e energia. Pequenos ajustes diários criam espaço para o que realmente importa. Quem não governa o próprio tempo acaba sendo governado por urgências alheias. A segunda é cortar fontes de distração. Não tudo, mas aquilo que rouba foco e clareza. Nem todo prazer é errado, mas nem todo prazer combina com toda fase. Algumas coisas não são pecado, apenas não são estratégicas. Maturidade é saber abrir mão sem precisar justificar para ninguém. Na Bíblia, o povo queria algo mais saboroso do que o maná. Queriam variedade, conforto, sensação de controle. Mas desprezar o maná era desprezar o processo. E desprezar o processo sempre cobra um preço depois. A terceira decisão é assumir responsabilidade pelo próprio crescimento. Deus conduzia, mas o povo precisava caminhar. Fé nunca foi substituta de ação. Ela sempre foi combustível para obedecer, mesmo quando é difícil. Esperar em Deus não é cruzar os braços. É alinhar passos à direção que já foi dada. Eu precisei aprender isso de forma prática. Houve momentos em que eu precisei dizer não para coisas que, isoladamente, pareciam pequenas, mas que juntas estavam me mantendo no mesmo lugar. Não foi radicalismo. Foi alinhamento. Porque quando você entende o que quer construir, começa a proteger o caminho que te leva até lá. O deserto não exige heroísmo. Ele exige constância. Constância em acordar e fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Constância em sustentar decisões quando ninguém percebe. Constância em não negociar princípios por alívio momentâneo. É isso que forma a estrutura interna. E, aqui existe uma boa notícia. Você não precisa dar saltos gigantes. Precisa apenas parar de sabotar o pouco que faz todos os dias. O deserto não é vencido por grandes atos esporádicos, mas por pequenas escolhas fiéis. Na Bíblia, os que atravessaram não eram os mais empolgados, mas os mais consistentes. Eles aprenderam a ouvir, a esperar quando era necessário e a agir quando era hora. Entenderam que o processo não era contra eles, estava a favor da formação deles. Isso constrói uma esperança diferente. Não a esperança eufórica do começo, mas a esperança madura de quem sabe que está no caminho certo, mesmo sem ver tudo ainda. Uma esperança que não depende de resultados imediatos, mas de convicção interna. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, entre reclamar do deserto
ou aprender com ele. Entre esperar que tudo mude ou aceitar mudar primeiro. Entre tratar essa fase como castigo ou como preparação. E a pergunta que fica, com honestidade, é simples. Se o seu deserto atual fosse uma escola, o que ele estaria tentando te ensinar? E você tem ignorado? No fim da história do deserto, não acontece um grande espetáculo. Não há fogos, nem discursos longos, nem celebrações antecipadas. O que acontece é algo mais silencioso e muito mais definitivo. Uma mudança de geração. A Bíblia deixa claro que nem todos que saíram do Egito entraram na Terra Prometida. E isso não aconteceu porque Deus falhou, nem porque a promessa perdeu força com o tempo. A promessa continuou válida. O que mudou foi quem estava preparado para habitá-la. O deserto cumpriu o seu papel. Ele filtrou, ele revelou, ele amadureceu alguns e expôs a resistência de outros. Os que atravessaram não foram os mais rápidos, nem os mais empolgados, nem os mais carismáticos. Foram os que aprenderam a viver com menos murmuração e mais obediência. Menos desculpas e mais responsabilidade. Pessoas que entenderam que Deus não muda ambientes para depois mudar pessoas, Ele muda pessoas para então mudar ambientes. Isso muda completamente a forma como a gente olha para a própria caminhada. Talvez você esteja pedindo insistentemente para sair do deserto, quando na verdade ainda está se tornando a pessoa certa para o próximo lugar. E isso não diminui sua fé. Pelo contrário, isso revela que Deus está mais interessado em quem você se torna do que apenas onde você chega. Porque chegar sem estrutura interna não é vitória. É risco. Antes de entrar na promessa, algo precisa morrer. Não pessoas, não sonhos, mas mentalidades antigas. Precisa morrer a ideia de que tudo vai mudar sem que você mude. Precisa morrer o hábito de negociar princípios por conforto. Precisa morrer a expectativa de atalhos espirituais que te poupem do processo. O deserto não aceita atalhos porque a promessa exige maturidade. E aqui eu quero validar algo importante. Caminhar assim cansa. Dói abrir mão. Dói dizer não. Dói sustentar decisões quando ninguém vê resultado imediato. Mas existe um tipo de dor que gera crescimento e outro tipo que gera arrependimento. O deserto gera a dor certa. A dor de quem está se tornando alguém mais consciente, mais firme, mais inteiro. A dor de quem aprende a esperar sem parar. A dor de quem age sem precisar de aplausos. Essa dor não destrói. Ela fortalece. Na Bíblia, os que entraram na Terra Prometida não entraram perfeitos. Entraram maduros. Sabiam que ainda haveria batalhas, desafios e ajustes. Mas já não eram mais escravos por dentro. Já não viviam comparando o presente com o passado. Já tinham aprendido a confiar, a obedecer e a caminhar com constância. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto da história. Não no começo empolgado, nem no meio confuso, mas perto de uma travessia que exige uma versão mais madura de você. Talvez você esteja cansado, mas consciente, ferido, mas lúcido, em processo, mas não perdido. E isso é um sinal importante. Porque quem amadurece no deserto não precisa correr, ele apenas continua caminhando. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que só você pode responder com honestidade, aí onde você está. Se a sua vida entrasse hoje na promessa que você tanto pede, ela se sustentaria ou desmoronaria? Essa pergunta não é para gerar culpa, é para gerar alinhamento, porque o convite final desse caminho não é para um ano perfeito, nem para uma espiritualidade de aparência. É para um compromisso simples, profundo e prático. Parar de andar em círculos e começar a atravessar, mesmo que devagar, mesmo que com medo, mesmo que em silêncio. O desafio espiritual é claro e possível. Escolha um hábito que você sabe que precisa mudar. Assuma uma decisão que você tem adiado. E pratique uma renúncia que você vem negociando. Não tudo de uma vez, mas todos os dias. Porque atravessar o deserto não é sobre velocidade. É sobre quem você se torna enquanto caminha. Se você entendeu que a Bíblia não fala de histórias distantes, mas de processos vivos que continuam acontecendo dentro de nós, então esse vídeo cumpriu o seu papel. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também está cansado de repetir ciclos.
Vamos caminhar juntos, com fé, consciência e maturidade.